Bom dia, meu nome é Márcia. Eu tava ali pendurando minha roupinha na corda, que é muita roupa na corda, e Deus me trouxe lembrança algo que aconteceu há uns. Gente, eu sou ruim com o tempo, há uns 10 ou 12 anos atrás, né? Joana tá aqui, minha filha, no meu colo, porque quando eu ia gravar o vídeo, ela acordou. E deixa eu me apresentar primeiro, antes de eu falar, porque a palavra que eu vou falar não é uma palavra para quem não aceitou Jesus, não é uma palavra para quem acabou de chegar na igreja. A palavra que Deus me trouxe a lembrança hoje, e talvez eu já tenha até gravado um vídeo falando sobre isso, porque eu tenho mais de 1.500 vídeos no YouTube, e eu fui olhar lá, parece que como o diabo trabalha. Acho que são 11 vídeos, mas eu descobri que tem um chamado Minhas Experiências com Processo de Libertação, que eu não lembrava mais. Então são mais de 15 vídeos só dessa minhas experiências com processo de libertação. Então eu creio que vou botar o nome desse aqui, se eu não tiver me perdido, como o diabo trabalha, 12º vídeo. Mas não é um vídeo, gente, para quem acabou de chegar, para quem está na igreja há pouco tempo, não. É um vídeo que para você que é pastor, para você que é obreiro, para você que é diaconisa, para você que tem feito a obra do Senhor, principalmente trabalhado no ministério de libertação, né? Tem gente que não acredita no diabo, mas você quando lê a Bíblia vê Jesus expulsando demônios. E quem chama de demônios? Jesus. Então o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele diz que expulsaremos demônios usando o nome dele. E quem fala? Ele, o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra. Então meu nome é Márcia, sou pastora. Mas antes de ser pastora, como eu falei, estava botando pleno domingo, que hoje é domingo, enchendo minhas cordas de roupa, né? Não tenho máquina de lavar, tenho um tanquinho. Quem tem tanquinho sabe que ele ajuda pra caramba, mas a gente tem que chegar junto com ele. E assim tem sido o ministério. Sou mãe, Deus me notificou há pouco tempo que eu não sou mãe de 4 filhos, que eu sou mãe de 8 filhos, né? Que 4 ele já veio buscar, então eu tenho 4 filhos vivos, com Joana, que é a caçulinha, e 4 filhos que Jesus já veio buscar. E o que foi que Deus, no meio disso tudo, porque eu sou mãe de 8 filhos, vou ser avó agora, sou avó de 6 netos, sendo que o 7º já está sendo gerado, então sou avó, na verdade, vamos corrigir isso, de 7, tenho 7 netos, né? Tenho diversos sobrinhos, tenho uma irmã, diversos primos. Minha mãezinha faleceu há 2 anos, no dia 1º. Então, gente, o que eu tô querendo te dizer é que é muita gente me batendo por eu ser pastora, mas antes de ser pastora, gente, eu sou muita coisa. Sou dona de casa, sou esposa do pastor João, né? Então sou muita coisa, sou estudante. O mais difícil para mim é ser amiga, porque eu conheço muita gente, eu tento chegar junto, mas é muita gente, né, que me chama de amiga, então eu tenho uma responsabilidade com isso. Então, antes de ser pastora, eu sou tudo isso. E a palavra que Deus me deu foi que há alguns anos atrás, eu sou ruim com o tempo, quem me conhece sabe que isso é horrível, não sei como o meu cérebro funciona em certas questões de direita, esquerda, se eu tô indo, se eu tô vindo, e tempo, né? Há mais de 10 anos atrás, talvez 12 anos, talvez mais de 12 anos atrás, eu ainda era membro. E nunca, como eu falo e vou repetir, nunca precisei de carteirinha de papel ou de plástico, ou seja, do material mais caro para expulsar demônios, nunca precisei, né? Sou apaixonada por Jesus Cristo, pelo aquilo que ele defende, é o que eu defendo, eu creio em tudo que ele prega, em tudo que ele acredita. Não, quem acredita sou eu, né? Tudo que ele criou, e eu creio em tudo que ele fala e vivo as palavras dele. Me esforço não para ser santa, porque eu não sou santa, mas me esforço para me santificar.
E há uns 10, 12 anos atrás, uma amiga minha, que na época ela era missionária, ela me chamou para um culto de mulheres. E era um culto que uma irmã, que nem tem carteirinha, Deus tinha dado na mão dessa irmã, tá fazendo esse culto para mulheres. E seria para a cura das almas, né? Da alma dessas mulheres. Mulheres feridas, mulheres que foram traídas, mulheres que abandonadas, feridas antigas, feridas recentes. Gente, é um trabalho de libertação muito lindo. O que Deus colocou na mão dessa menina que nem tinha carteirinha foi uma coisa muito linda. E essa minha amiga, sabendo que eu nunca precisei de carteirinha, né, me convidou para estar fazendo parte disso. E eu amei. Gente, eu amei. E logo nos primeiros cultos, Deus foi me dando revelação e mulheres que eu nunca tinha visto, Deus me mostrando coisas dentro da casa delas que precisavam ser retiradas, né, coisas para que o seu coração fosse liberto. Tinha coisas dentro da casa que precisava ser retirada. Então, muita coisa acontecendo, né? E eu me apaixonei pela obra. Só que aí entra, né? Como o diabo trabalha. Mulheres começaram a manifestar. Mulheres, quando manifesta, gente, é automático. Tá havendo um processo de cura. Ela tá brincando de cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê a Joana? Cadê a Joana? Cadê a Joana? Achou! É a minha gatinha, gente. Cadê a Joana? Cadê a Joana? Cadê a Joana? Achou! E quando a pessoa manifesta, ela só tá no meu colo, gente, porque ela tava chorando pra vir pro meu colo, tá? Eu não, é terrível gravar com ela. Ela mexe em tudo, né? Mãe, fala que eu ajudo, que eu colaboro. Minha ajudante número 1. E quando uma mulher manifesta, gente, quando uma pessoa manifesta, tá vendo ali já um processo de libertação e cura. E como o diabo trabalha? O que o diabo fez? Essa mulher, ela começou a trabalhar e os plantões dela caíam nos dias dos cultos das mulheres. Aí o que ela fazia? Ela desmarcava o culto. Às vezes, com mais de 30 mulheres. Gente, era um culto para Deus, onde Deus é adorado, onde Deus é glorificado, é santificado, e através disso tudo, o que acontecia? Mulheres eram libertas. E ela cancelava os cultos porque ela não ia estar presente. Por isso que esse vídeo não é para quem está chegando agora. Esse vídeo é para líderes que trabalham com vidas, com alma. O culto é para o Senhor. E enquanto estamos cultuando a Ele, adorando a Ele, pessoas estão sendo libertas e curadas. Nós só somos obreiro. A igreja, a casa é de Deus. E ela começou a desmarcar. Então essa minha amiga fez o seguinte, no segundo culto, parece que ela ia desmarcar, minha amiga foi e falou, eu até falei pra minha amiga, pô, faz aqui no quintal. Eu amo quando faz culto aqui no meu quintal é grande, né? Nós já tínhamos a igreja que começou aqui em casa, né? Pode fazer aqui em casa, tal. Ela, não, fazer na casa da pessoa, amém? Ela é a líder, ela decide, né? Nem orou, nem perguntou a Deus o que era pra fazer, mas vamos lá. E aí eu fui e falei com ela, pô, cara, minha amiga veio e falou, pô, ela vai desmarcar mais um. Eu falei, pô, fala com ela pra gente fazer. Aí ela foi e falou que podia fazer. E nós fizemos um culto onde ela não estava presente. E muito, o culto lotou. Lotou, mulheres manifestando, demônio dizendo que ia fazer, né? Nunca fui de ficar conversando com o diabo, não, cara. Mas ele abria a boca e falava, tô destruindo a vida dela, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, revelando para a família como foi que ele conseguiu entrar dentro daquela pessoa, como é que ele estava destruindo o casamento. E pessoas ali sendo libertas, as mulheres chorando, vomitando coisas que tinham comido. Cuidado com o que você come. Teve uma vez que dentro da igreja, de uma consagração, entrou um cara do tráfico, né? Nossa igreja era do lado da boca de fumo. E ele falou que estava se sentindo muito mal e pediu uma oração. E o diabo não ia embora. A gente orando, o diabo não ia embora. Aí, de repente, Deus foi e me mostrou, lembra até hoje, uma pulseirinha, que é atenção, uma pulseirinha verde. E quando eu toquei na pulseirinha verde dele,
na hora ele manifestou. Como eu falei, sou mãe, antes de ser pastora. E eu toquei e ele manifestou. E eu falei pra ele, olha, não sei como essa pulseirinha chegou pra você, mas joga fora. Porque essa pulseirinha aqui que veio pra você, veio mandada, né? Os demônios estão conseguindo ficar dentro de você através dessa pulseirinha. Ele, não, quem me deu gosta de mim. Quem me deu essa pulseirinha especial, que não sei o quê. Enfim, depois de tanta batalha para expulsar os demônios, ele botou a pulseirinha no braço e foi embora, né? Levando, achando que foi uma pessoa que o amava que deu. Mas foi só tirar a pulseira que ele conseguiu ser liberto, mas ele botou de volta. Então, cuidado com o que te dão. E ali as mulheres sendo libertas, o culto, gente, que culto. A gente passou a semana inteira falando, meu Deus, que culto, que culto. Mas a palavra de Deus fala em 1 Samuel, capítulo 16, que um espírito começou a atormentar Saul. E como foi que esse espírito começou a atormentar Saul? Porque Saul começou a sentir inveja de Davi. Mulheres começaram a gritar que os feitos de Davi eram maiores e melhores do que o de Saul. E a inveja começou a tomar conta do coração do rei de Israel. Um rei que foi chamado por Deus, segundo o olhar do homem, segundo o coração do homem, para governar o povo. Ele agora tentava matar Davi, porque não queria ser substituído. Porque ninguém poderia ser maior ou melhor do que ele na obra de Deus. E foi o que aconteceu conosco. Essa menina, ela começou a cancelar os cultos, a gente insistindo, né? E aí o culto parou, e as mulheres perguntando, e a gente não podia passar por cima, afinal de contas, Deus deu para ela fazer, era uma responsabilidade, isso é claro, a responsabilidade é dela e ela vai dar conta, tanto aqui na terra, quanto naquele grande dia do que foi feito. E aí a gente insistindo com ela, e os plantão dela só caíam nos dias do culto, a gente remanejava os cultos, o plantão dela mudava, né? Então ela não podia estar. Então ela foi e falou com o marido dela, falou mal da minha amiga, dizendo para ele que a minha amiga estava querendo tomar, né, aquilo que Deus tinha dado para ela fazer. E o meu nome rolou, né? Rolou como Amar. Márcia invejosa, que queria tomar. E quando minha amiga veio me contar a conversa que ela tinha tido com o marido dela, e que o marido dela veio até a minha amiga e chamou atenção, tal, o culto parou. Então, o culto paramos de fazer. Porque na cabeça desse homem que ouviu a sua esposa, nós estávamos querendo tomar o culto e a obra parou. Isso foi há mais de 12 anos. Até hoje, essa menina que disse que Deus, e eu creio que sim, que Deus deu a ela esse talento, a qual ela enterrou, e ela vai dar conta como servo inútil de algo que Deus colocou na mão dela, tanto aqui na terra como naquele grande dia. Nunca mais foi feito nada parecido. Ela anda por aí pelas igrejas, bancando a missionária, mas a palavra de Deus é muito clara. Deus nos vê por dentro. E naquele grande dia nós iremos sem esse corpo, sem essas vestes, daremos conta a Deus. Então essa palavra, meu querido, não é para quem está chegando na igreja agora. Fica ligado como o diabo trabalha, o que o diabo tem feito para parar. Porque a igreja é de Deus. A obra, ela é de Deus. Nós somos apenas servos. Agora, se seremos servos úteis ou servos inúteis, isso é conosco, já não é com Deus. Beijo na alma, fui. Manda beijo, Joana. Beijo. Beijo na alma, fui.